Gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Zachary. Oi, Zach, como você está hoje? Bem com você, Kimberly. Obrigado pela recepção. Sim, bem, obrigada. Então, eu estou muito animada para ter essa conversa. Tenho discutido inteligência e uso de voo automático há alguns anos. É uma boa chance para me conectar contigo. Mas ainda assim, Wes, você nem está focado no nome que te interessa hoje. No entanto, antes de chegarmos a isso, gostaria de fazer uma espécie de visão geral de onde você acha que está o estado de saúde para os humanos no planeta e partir daí. Sim, são décadas incríveis que todos nós temos testemunhado agora e é algo que foi inicialmente testemunhado no ambiente médico de algumas das salas de instituições acadêmicas e hospitais comunitários, mas que posteriormente é muito óbvio em todas as casas, não apenas na América, mas agora no mundo, na medida em que a explosão de doenças crônicas que começou nos anos 1990 se tornou algo que agora está a um grau de separação para todos. Cada casa foi diretamente afetada ou indiretamente afetada por um grau, sabe, parente ou de outra forma, deste colapso da biologia que se expressa não apenas nos humanos, na verdade, mas em todo o planeta, à medida que os ecossistemas falham e à medida que vemos mais e mais instabilidade nos sistemas biológicos do macro, os sistemas humanos estão falhando na mesma taxa. Então agora, onde estamos é um momento relativamente intenso. Houve, sabe, os anúncios que saíram por volta de 2004, 2006 de muitas das agências reguladoras nos Estados Unidos, alertando que a geração nascida após o ano 2000 seria a primeira a ser esperada para viver menos que seus pais pela primeira vez em mais de 100 anos. E então isso foi meio que uma declaração profética que acabou saindo de nossos centros de controle de doenças e similares e que agora começou a realmente se desdobrar. Então, o ponto de virada foi definitivamente um par de vezes. Houve 2012 uma grande queda, então 2019, 2020 foi uma grande mudança. E então até uma mudança mais profunda, especialmente em homens nos últimos 18 meses ou mais, e então homens de 25 a 55 anos, sabe, anteriormente saudáveis, viram quase um aumento de 40 vezes na mortalidade no que costumava ser uma categoria de baixo risco. Então, realmente aumentos explosivos na morte, não apenas morbidade. E então agora os homens estão pela primeira vez em décadas ficando mais de 6 anos atrás das mulheres. Na expectativa de vida, estamos em torno de uma média de 74 anos e pouco agora versus as mulheres que estão em torno de 80. Então tem sido realmente um desafio agudo, declínio agudo, declínios mais acentuados, sabe? Entre 2021 e 2022. E então, essas são mudanças que eu acho que são prenúncios do que está por vir. E se fosse apenas doença crônica e a prevalência ou a brevidade da vida, sabe? 74 anos versus 79 anos, provavelmente não precisaríamos estar muito estressados com um declínio da espécie, mas isso foi paralelo a outro colapso em nossa fertilidade e jovens desde então a essa falha na procriação que estamos realmente enfrentando como uma ameaça de extinção à nossa espécie. Atualmente temos, era um em cada 3 homens que são considerados inférteis por contagem de espermatozoides. Mas os artigos recentes têm dito que até 52% dos homens nos Estados Unidos agora têm contagens de espermatozoides que ameaçam a fertilidade. E então, ao olharmos para 2030 e 2035, podemos começar a ver através do mundo inteiro uma taxa de natalidade negativa, e então, se não atingirmos 2,1 nascimentos por indivíduo em um planeta, começa a haver um declínio e muitos países estão agora bem abaixo de 2, e isso inclui não apenas o Oeste, mas também a Europa e a Ásia e a América do Sul, e recentemente na Índia, na traseira de cada tuk-tuk e no trânsito de Mumbai, havia um número de 800 para fertilização in vitro, e então essa é a gravidade da condição em que estamos. Então, quando você olha para o padrão de doenças crônicas, certamente preocupações incluem a expectativa de vida, taxa de natalidade e a qualidade de vida observada. Definitivamente não é o que aspiraríamos. A quais fatores principais você atribuiria essa queda na saúde e fertilidade no planeta? Sim. Então, onde você vê algo tão disseminado, você pode olhar para os principais blocos de construção fundamentais da biologia, como 1.0,
Isso apareceu no meu radar em meus próprios laboratórios lá por volta de 2011, 2012. Gerenciava minha clínica, um centro de nutrição para tratar doenças crônicas através da alimentação. E o que estávamos presenciando era que muitos de nossos pacientes, mesmo 2 anos depois, que estavam sendo extremamente, digamos, obedientes com essas dietas à base de plantas anti-inflamatórias muito intensas, estavam vendo um aumento na inflamação, e isso nos levou de volta à prancheta, para entender por que 40 anos de ciência alimentar e nutricional não estavam funcionando. E isso rapidamente nos levou à percepção de que o medicamento com a comida havia desaparecido. E a comida agora estava carregando venenos em vez de medicamentos. E essas toxinas que estavam sendo carregadas eram resíduos de herbicidas que haviam sido aplicados ao solo e aos sistemas de cultivo durante seu ciclo de crescimento, e o mais prevalente desses é certamente o glifosato. Estamos agora em 4 bilhões de libras por ano de aplicação desse único químico localmente, mas infelizmente é ainda uma pequena parte de todos os herbicidas que são pulverizados em nossos sistemas alimentares hoje, porque o Roundup, que é o produto mais conhecido para carregar glifosato como ingrediente ativo, como um matador de ervas daninhas, o Roundup se tornou tão prevalente no sistema alimentar e agrícola americano que ocorreu um desenvolvimento amplo de ervas daninhas resistentes ao Roundup nos campos agrícolas do meio oeste. E isso levou à necessidade de tratamento com herbicidas multiquímicos em fazendas e sistemas de cultivo. E, portanto, a Food and Drug Administration, desde 2018 ou mais, aprovou 3 combinações de sementes transgênicas, onde uma única semente de milho ou soja poderia ser geneticamente modificada para lidar não apenas com glifosato ou Roundup, que era a cultura típica pronta para o Roundup, que foi patenteada em 1994 e realmente colocada em jogo em 1996, de uma grande maneira com milho, soja e outras 30 culturas. Agora temos o Roundup 2, 4D, que é basicamente o agente químico laranja da era da Guerra do Vietnã. Temos dicamba nessa mistura, bem como alguns dos nicotinamidas. Não sei se está concluído agora, mas eu sei que há uma conclusão aérea de uma semente de 5 químicos que também será cultivada em todo o Centro-Oeste em breve. Isso inclui alguns outros dos mais tóxicos, incluindo um muito antigo que tentamos tirar do mercado nos anos 70. E então estamos vendo essa penetração massiva de gerenciamento químico de alimentos, sistemas que estão se infiltrando não apenas em nosso solo, mas infelizmente contaminando sistemas de água, e com 4 bilhões de libras de uma molécula solúvel em água como o glifosato, acaba indo para todos os cantos e recantos do ciclo planetário da água, então pode ser encontrado em aquíferos fósseis, pode ser encontrado na chuva no ar que respiramos nos Estados Unidos por enquanto. 85% da chuva coletada é detectável para glifosato. 85% da chuva, desculpe, o ar que respiramos, e então isso está chegando a um ponto de saturação onde toda a biologia está em risco, sabe, por esses caminhos únicos. E o caminho que estudamos mais é em torno do processo duplo de produção de energia dentro da célula, que vem das mitocôndrias, que são pequenas bactérias que vivem dentro de suas células. Cada célula humana tem cerca de 200 mitocôndrias. Se for uma célula nervosa, como uma célula cerebral, então são 2.000 mitocôndrias por célula. Essas bactérias são extremamente sensíveis ao glifosato, mesmo em pequenas quantidades, como as encontradas em água potável ou sistemas alimentares. Mesmo nesses níveis, observamos uma redução na capacidade das mitocôndrias de produzir energia. Isso resulta em uma diminuição da energia em nível celular, afetando toda a biologia no planeta, seja uma minhoca, uma bactéria no solo ou um humano. Essa diminuição de energia leva a uma redução na reparação celular, desintoxicação e volatilidade, como no caso dos espermatozoides. E então, você está obtendo essa diminuição na energia luminosa que as mitocôndrias são responsáveis por produzir. E então isso provavelmente é a base disso. As luzes estão se apagando, e então a segunda parte disso é realmente em torno dessa destruição das barreiras do corpo. E isso inclui a barreira intestinal, que é composta de bilhões e bilhões de células, desde a sua boca, cavidade nasal, seios paranasais, todo o caminho até o trato gastrointestinal superior, através do estômago, através do intestino delgado, através do cólon. Todo esse sistema tem uma área de superfície do tamanho de uma quadra de tênis, e então essa
Enorme área de superfície composta por bilhões e bilhões de células funciona como um porteiro inteligente para a passagem de nutrientes, preparação de nutrientes, absorção de água do intestino. À medida que os resíduos de glifosato e outros começam a entrar no sistema, conseguimos demonstrar que as junções apertadas que produzem esse único porteiro começam a se desfazer, e isso leva a um fenômeno de intestino permeável, e você experimentou isso em sua própria jornada com o íon, e o resto é que nós agora estamos começando a perder a base muito fundamental da biologia de como mantemos a síntese de proteínas, a produção de proteínas, a organização e dobramento de proteínas em estruturas complexas protegem o corpo a nível intestinal, na barreira hematoencefálica e no sistema vascular dos túbulos renais responsáveis pela nossa desintoxicação. Esses sistemas dependem da produção de junções apertadas. Quando a capacidade destas de se manterem coerentes é comprometida, ocorre permeabilidade no intestino, cérebro, rins, levando à falha do corpo em compartimentar a identidade. Seus sistemas resultam num sistema imunológico sobrecarregado, com a função mitocondrial tão reduzida que as luzes estão se apagando na biologia do planeta devido a herbicidas e pesticidas. A síntese e função das proteínas estão decrescendo, assim como a função enzimática e as barreiras proteicas, todos nós estamos diminuindo e então finalmente a sobrecarga do sistema imunológico resulta em inflamação crônica e disfunções pelo corpo, levando a doenças. Sim, e você sabe, você pode olhar ao redor. Particularmente aqueles de nós que são um pouco mais velhos, estamos agora vendo coisas como alergias a amendoim, alergias ao glúten, síndrome da fadiga crônica, coisas que não vimos em nossas vidas como pessoas mais jovens. Vamos falar sobre o acúmulo dessas toxinas em nosso ambiente, não apenas na área todos os dias, mas nas áreas que são áreas de redução distante. Sei que o Mississippi agora é uma área altamente tóxica. Vamos falar um pouco sobre o que acontece quando isso começa a se acumular em massa em diferentes localidades. Sim, essa foi o início da minha jornada em, você sabe, na advocacia global por um sistema diferente, você sabe, de alimentos e agricultura, uma vez que descobrimos as relações da vida, digamos, com a quebra de estruturas proteicas, vias de informação. Minha formação era no desenvolvimento de quimioterapia, então eu estudei células cancerígenas. Minha especialização em células cancerígenas focava nas mitocôndrias, desenvolvendo uma quimioterapia específica para atingir as mitocôndrias dessas células. E quando começamos a desvendar a vida, como eles perceberam, isso era o marco zero não apenas do câncer, mas realmente da disfunção da biologia, que leva a esses estados inflamatórios crônicos, que leva a, assim, podemos mapeá-lo, na verdade, apenas pela saúde pública e por esses produtos químicos. Em 1976, para o sistema alimentar americano. No início dos anos 1980, houve uma epidemia de obesidade. No fim dos anos 1980, identificamos uma epidemia de diabetes tipo 2. Não tínhamos ideia de como as coisas piorariam, mas os sinais estavam surgindo. No início dos anos 1990, notamos novas disfunções autoimunes, como a doença celíaca, resultante da sensibilidade ao glúten. Nosso laboratório descobriu, num dos primeiros artigos que publicamos há 10 anos, que na verdade era uma lesão por glifosato, não por glúten. Quando o glúten contém glifosato, ocorre uma lesão combinada, causando graves disfunções imunológicas. Disfunções da tireoide, doenças autoimunes e problemas em outras glândulas, como as adrenais e a pele, começaram a se intensificar no final dos anos 1990. E então, No início dos anos 2000, você vê essa explosão óbvia de demência de Alzheimer, carpinteiros, homens com Alzheimer e mulheres afetadas por leucemias e linfomas entre o final dos anos 1990 até 2006 a 2008 despertaram meu interesse em mapear geograficamente a quantidade de toxinas ambientais a que foram expostas. Esse interesse levou à fundação do Farm Show Print, uma organização não governamental criada em 2019, baseada em filmagens de 2017 e 2018 ao longo do rio Mississippi. Começamos em Minnesota, fomos até as nascentes do Mississippi, ou das nascentes de Minnesota até a foz do Mississippi em Nova Orleans. Isso você sabe, uma jornada de 1.200 milhas. Nessa jornada de 1.000 milhas através de cidades fantasmas, todas as lojas de varejo e restaurantes estavam fechados. Bares fechados durante nossa viagem. O Serviço Postal dos Estados Unidos da América estava realmente fechando escritórios por todo o caminho,
E então estávamos vendo não apenas a doença da população no nível biológico, estávamos vendo o colapso final da economia seguindo esse nível de doença e falha na produção de terras, pessoas, etc. E então essa cidade fantasma que chamamos de Centro da América termina nas últimas 144 quilômetros do Mississippi, entre Baton Rouge e Nova Orleans, onde vemos economias deprimidas. Desde o advento das culturas de organismos geneticamente modificados em 1996, que permitiram o aumento rítmico do uso de Roundup, resultando em sua presença no rio, vimos uma explosão de câncer naquele território. Agora é conhecido como o Beco do Câncer, com a maior taxa de câncer do mundo desenvolvido. Ao passarmos por essa região, era comum ver uma família de fazendeiros com o quinto câncer só nos pais. E então era simplesmente inacreditável, até mesmo para um médico de câncer, e você sabe, tipo um cara de quimioterapia, eu simplesmente não poderia ter concebido para aquela jornada o quão extrema essa crise se tornou no meio da América. Nos últimos 5 anos, viajei globalmente para zonas agrícolas, a segunda maior zona do mundo após o Meio Oeste, para adotar grandes sistemas agrícolas químicos da chamada Revolução Verde. Nos anos de 1960 e 70, foi Punjab, na Índia, e na verdade existe algo chamado o Trem do Câncer, que sai de Punjab. Eles não têm um grande centro de atendimento terciário ao câncer em toda essa área do país, nesse estado. E então eles realmente têm um trem que sai da capital Punjab para um vizinho lugar e é apenas um trem comum de passageiros, sabe? Ou um sistema de trem doméstico, mas nos últimos 10 anos eles viram a mesma explosão de câncer em Punjab e passou a ser chamado de trem do câncer porque em qualquer dia que essa coisa está viajando, 60 das pessoas no trem estão indo para quimioterapia no estado vizinho. E então isso não poderia ter sido imaginado, sabe? Quando começamos a jornada nos anos 70, E eu não. acredito que não era conhecido o que aconteceria, mesmo sabendo que esses produtos químicos eram prejudiciais em algum nível de exposição, antes de imaginarmos culturas geneticamente modificadas onde poderíamos pulverizar a comida com esses químicos, antes usados só como herbicidas localizados. A quantidade de resíduos era baixa nos anos 70, mas à medida que o começou a aumentar em 1991, estreou, começamos a pulverizar trigo diretamente com glifosato como um dessecante, né, em vez de um agente de ervas daninhas. E então o que é um dessecante? Ele basicamente acelera a secagem das culturas para que possam ser colhidas mais rapidamente e um maior rendimento da colheita pode ser obtido especialmente em climas do norte, onde a neve ou o início do inverno podem ameaçar a safra. E então foi quando o trigo, de repente, estava carregando níveis extremamente altos de glifosato e, infelizmente, essa mesma prática agora domina o mercado de lentilhas e outras leguminosas. Um dos meus colegas acusa as lentilhas e outras partes do sistema alimentar de serem a causa de várias doenças devido às lectinas. As lectinas, assim como o trigo e o glúten, têm sido uma parte essencial da nossa dieta desde sempre. No entanto, é o glúten e as lectinas em lagoas e grãos que estão contaminados com altos níveis de dessecantes com glifosato como ingrediente ativo, que são o problema que acabamos vendo esses níveis biológicos que estão criando essas disfunções massivas da imunidade humana e o resto. Então, essa tem sido um pouco da nossa jornada, acho que inicialmente não intencional, mas com o sucesso desses herbicidas e pesticidas e com o colapso crescente, a diminuição da renda e a necessidade de expandir a escala nas fazendas de 300 para no mínimo 3.000 acres resultou em fazendas familiares geridas por uma geração mais velha com idade média variando de 59 a 70 nos Estados Unidos da América, perdemos uma ou duas gerações de jovens agricultores que foram afastados das áreas rurais em busca de melhores oportunidades. Minamos completamente nossos empregos bem remunerados ou de colarinho branco, conhecimento completo de como produzir alimentos dentro do país. Felizmente, há uma renascença acontecendo com isso agora. Vemos mais jovens se envolvendo em programas agrícolas pelo país do que provavelmente em 100 anos, em termos de percentual de aumento. Então, eu acho que haverá uma reação a essa queda de produtividade. E sabe, talvez 2020 tenha acelerado essa mudança de mentalidade porque vimos sementes esgotadas em todos os supermercados e lojas de ferragens do país por um ano. Então, há uma renascença lá fora que me deixa muito animado.
Então, por mais desesperador que tenha sido nosso caminho, pode ter sido a jornada necessária para nós finalmente reivindicarmos soberania, não apenas no nível alimentar, mas na saúde humana, que é realmente salvar a consciência humana. Certo, exatamente. Eu quero apenas tirar um segundo para parar e realmente visitar algum senso comum no que diz respeito ao nosso suprimento de alimentos. Desde que me tornei consciente do problema do glifosato e dos herbicidas e pesticidas usados em nosso suprimento de alimentos, tenho gritado dos telhados sobre a Nauda. Ainda está sendo fabricado. Continua disponível em todas as lojas do país. Tem cantado sobre isso de forma muito agradável. E legiões de outros realmente interessados em saúde verdadeira, contudo nada muda? Tem sido realmente frustrante e quase uma jornada bizarra, porque nossa equipe é especificada na EPA, na frente da EPA da administração Trump e da EPA da administração Biden, e você não pode ter opiniões mais polarizadas dos nossos presidentes ou suas plataformas, e ainda assim essas agências reguladoras continuam a serem tocadas em sua aparente aprovação disso, não só nos Estados Unidos da América, vê-se outros países tentando retirar o Estado da vida do sistema. Então a indústria se move, cria uma campanha de medo e então há uma reação. E então você vê o México, por exemplo, recuando em seu objetivo de ter um país livre de segredos de vida até 2025. Eles acabaram de desistir disso nos últimos meses e disseram, bem, não temos certeza de quando vamos conseguir fazer isso acontecer, mas estamos trabalhando nisso. A Europa é a mesma coisa, onde, você sabe, foi dito que seria bem sucedido. O único país que eu sei que realmente vai ter sucesso nisso é a Rússia, e isso é meio que repercussão às tecnologias ocidentais, permitiu que eles vissem a oportunidade de recuperar os sistemas alimentares, e não apenas a Rússia, mas também os países do bloco oriental que costumavam fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas faziam parte desse movimento, e a Ucrânia certamente era o celeiro da região quando a guerra começou lá. A Alemanha, por exemplo, havia parado muitos anos antes de comprar qualquer grão da América do Norte, incluindo o Canadá. E isso se devia ao reconhecimento de que a quantidade de resíduos químicos nesses alimentos estava causando problemas de saúde generalizados em sua população. Eles então se mudaram para todo o sistema orgânico da Ucrânia e partes da Rússia. E você vê essa mudança acontecer, talvez parte da matriz política que levou a uma guerra lá para meio que desmoronar as coisas, porque na verdade estamos agora correndo para a Ucrânia e empresas de private equity dos Estados Unidos da América estão comprando todas as suas terras agrícolas, então, seja por intenção ou certamente por resultado, o que era o concorrente do mercado dos Estados Unidos da América na Europa e na Europa Oriental, agora está sendo cooptado pelos sistemas que estão colocando esses produtos químicos em jogo em grande escala. Então, basicamente, é um sistema financeiro, econômico, de alimentos, sabe? Economia funcional, eu diria que é tão interessante porque não é possível solucionar isso mandando os agricultores pararem de pulverizar. Dizem que não funciona pois estão inseridos em um sistema econômico que promove o uso de tais produtos químicos e sementes geneticamente modificadas há décadas. E a pressão nos tribunais e outros locais. Provavelmente o mais relevante, a pressão bancária, impede os agricultores de tomar decisões adequadas para suas terras. Na maioria das situações, não se obtém um empréstimo bancário sem o seguro agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não assegura a colheita de culturas orgânicas regenerativas, pois afirmam que a ausência de produtos químicos e pesticidas acarreta em alto risco de insucesso. Safra de grama. Então, com isso, o agricultor não consegue os empréstimos para os insumos, as sementes, fertilizantes, etc., que os ajudariam a fazer essa transição. Então, é uma realidade. É importante para nós ampliarmos para esse nível macroeconômico, onde existe um entendido complexo econômico, militar e industrial que está realmente envolvido em tudo isso, tanto quanto, você sabe, campos de milho e gestão de sistemas de solo. Sim, e Tem sido um choque para mim, pois quando comecei em 2017, pensei que era simples. Mostrar aos agricultores a situação da saúde pública e ao público a situação de sua saúde, explicando por quê e concordando que ambos podem mudar. Mas descobri que há todo um sistema entre essas realidades que controla a maioria do dinheiro que os agricultores ganhavam. Eram 60 centavos por dólar, mas agora são 46 dos dólares do consumidor até o final dos anos 1960,
Hoje são 13 centavos em cada dólar do consumidor. E assim, nós esvaziamos a lucratividade da fazenda, colocando todos esses sistemas intermediários e relações químicas e dependência química em nossos sistemas agrícolas, de modo que as empresas químicas estão levando a maior parte do dinheiro que é emprestado dos bancos. Somente o agricultor está em risco na linha. Então, isso é uma tragédia em um nível profundo, mas também é a oportunidade para a reinvenção do sistema alimentar desde a base. Sim, e eu quero entrar nisso, mas quero ressaltar a insanidade de apoiar um sistema que foi feito para nutrir humanos e que está, em última análise, deixando-os doentes. Sim, e eu acho que insanidade seria a única definição se todos entendessem isso. Tão poucas pessoas entendem isso, e isso vai até o nosso Senado e Congresso e certamente o Poder Executivo completamente fechado. Mas eu passei um tempo no Capitólio, nossa equipe testemunhou na frente da Agência de Proteção Ambiental, mas eu passei uma noite com 6 dos nossos 100 senadores dos Estados Unidos da América, todos membros do Comitê de Agricultura, dois dos quais eram o presidente do Comitê de Agricultura e o presidente do Comitê de Aprovações da Lei Agrícola, e essas pessoas distribuíram mais de 1 trilhão de dólares de você, sabe, fundos via lei agrícola nas últimas 2 décadas, e ainda assim eles desconhecem totalmente o impacto do glifosato nos sistemas de solo, biologia ou qualquer coisa. As pessoas que tomam decisões governamentais estão completamente alheias e não é surpresa que estejam num ciclo político vitalício. Como médico, estou entre os 0,1% que entendem de glifosato. Se nem cientistas nem médicos conhecem, é pouco provável que nossos legisladores, responsáveis pelos pacotes de estímulos, programas de subsídios e seguro de colheita do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos incluídos na lei agrícola, entendam. E, ironicamente, algo como 80% da lei agrícola agora está indo para programas de rede de segurança para levar alimentos processados para pessoas que não podem pagar por comida. Você sabe, é como se a coisa toda estivesse tão de cabeça para baixo, mas você pode ver isso porque o ambiente ficou tão abstrato em seus sistemas de valores que inevitavelmente resultou em um sistema alimentar abstrato, sistema regulatório abstrato, sistema de políticas abstrato e é apenas hora de começar de novo. É hora de começar de novo. Quando olho para trás na minha vida, a pessoa que provavelmente encabeça a lista de heróis na minha vida é minha avó. Minha avó podia plantar um jardim, cuidar do jardim, colher o jardim, enlatar o jardim, cozinhar o jardim, criar as latas de carne, processar as latas de carne, cozinhar as latas de carne. Passei muitos dias sentada no alpendre dos fundos depenando galinhas com minha avó. Ela podia fazer tudo. Até tínhamos um vizinho na rua que criava minhocas e trocávamos borra de café por minhocas, e esse era o ambiente em que vivíamos. No dia em que minha avó entrou em casa com uma caixa de biscoitos, ela estava nas nuvens, porque aquela caixa de biscoitos significava para ela algumas horas extras de liberdade durante a semana. Ou ela poderia passar mais roupas, ou poderia lavar mais roupas à mão. Aquela mulher trabalhava de manhã até à noite para manter uma família alimentada e vestida, e isso e aquilo. O que diabos me ensinou aquele entusiasmo que ela tinha por Nat is Click é a sedução da conveniência. E Pini observa nossa civilização, especialmente nos Estados Unidos da América e outros países ocidentais, e é quase como se tivéssemos sido um pouco de uma atividade de flautista de Hamelin nos conduzindo pela estrada da conveniência, mãos, realmente em troca de conexão com a Terra, conexão com nossa existência aqui no planeta, para realmente colocar nossas mãos na Terra e cultivar a comida que vamos comer. E agora, estamos em uma situação em que muitas pessoas nem sequer saberiam como plantar a semente ou colher um pedaço de fruta, mas elas não querem fazer isso. Elas não querem se envolver nisso. Então eu quero começar a olhar para os sistemas que foram colocados em prática que nos levaram a um lugar onde nossa saúde e felicidade estão se deteriorando, estamos perdendo a esperança e a faísca de humanidade. Talvez o que você diz seja verdade, e eu também percebo isso. Precisa haver uma resistência para que possamos nos afastar dos sistemas que realmente criaram um nível tão baixo de saúde no planeta, não apenas em humanos, mas em outros. O que você pensa sobre isso? Sim, bem dito. É comovente.
Sua avó meio que saiu da geração da Segunda Guerra Mundial, cultivava 40% da comida dos Estados Unidos da América em jardins domésticos, situação replicada no Reino Unido e outras partes da ilha. Forças eram considerados os Jardins da Vitória. Foi a grande campanha de marketing para isso e então já havia sido treinado pré-tendência, pré-guerra ou dois para as pessoas confiarem nas conveniências. Você começa a discutir a refrigeração que se tornou acessível por volta da Segunda Guerra Mundial, alterando a forma como armazenamos nossa comida. Conseguimos armazenar comida por mais tempo, evitando a necessidade diária de produção. Você sabe, no quintal. E começamos a história lá em uma perda de relação com a nossa fonte de alimento. Isso realmente acelerou nas últimas décadas. Passamos para 40 com a geração da sua avó, você sabe, fornecendo 40 nutrientes em sua casa, seja do jardim dos fundos dela, não tinha investindo 0,901%. E então houve uma perda fundamental, completa e absoluta dessa habilidade e conveniência, e eu acho, você sabe, custo também. Então, conveniência, acessibilidade de alimentos processados e processados, sistemas de bens de consumo, foram paralelizados pelas ciências alimentares que surgiram na década de 60, até pioneiro na década de 50, mas realmente aperfeiçoado na década de 60, era a combinação de gordura, sal, açúcar, combinações e produtos químicos. Coisas como praticamente todos os adoçantes artificiais, que você pode pensar, mas eu ouvi dizer que o xarope de milho era um bom exemplo disso, mas então os adoçantes químicos como aspartame, e sim, ou NutraSweet, e todos aqueles que surgiram ao longo dos anos foram apenas se acumulando em cima disso. Você sabe, um mercado de commodities muito estranho que não se parece mais com comida. Então, ciências econômicas e de estilo de vida relacionadas à alimentação estavam viciando nossos cérebros. E por que alguém comeria um Twinkie? Eles nem sequer se parecem com comida e ainda assim acionam essa combinação de gordura, sal e açúcar. O cérebro, sabe, é comparável à cocaína. E então temos um aumento de cocaína mascarado com conveniência. E agora você está nisso tão rápido quanto é rapidamente adotado, porque você está recebendo uma afirmação neuroquímica de que está fazendo a coisa certa, ao transitar de algumas horas de trabalho para produzir algo real. Essas foram algumas forças que atuaram. Então eu penso, né, não era totalmente social, mas uma programação neuroquímica que ocorria em nossos cientistas de alimentos desde então. E eu acho que hoje em dia você sabe, simplesmente incontestável, quanto dinheiro está sendo investido em todas as empresas por aí sobre como conseguimos que os clientes se viciem em nossa barra de granola específica ou sabe o que é? Eu tenho que ir ao McDonald's para encontrar vício em ciência alimentar. Você está viciado em ciência alimentar. Toda a matriz da exposição de saúde natural, E você sabe que minha empresa tenta participar todos os anos, não há nada natural lá e não há nada que deveria ser chamado de saúde nisso realmente. Então, a exposição de saúde natural para a indústria de alimentos saudáveis é uma demonstração de que essas táticas de marketing viciantes, tanto dos produtos químicos quanto das mensagens de energia e das mensagens de saúde e todas essas coisas, abstraíram completamente toda a indústria. Sim, não é um comercial. Eles entenderão. Provavelmente é. Eu acho que é verdade, então realmente meio que estabelecemos descoberto todo o sistema de produção de alimentos nos Estados Unidos da América e em outros países desenvolvidos. Não sei se há algum país que realmente tenha conseguido escapar disso. Sei que até a África está vendo uma queda nas taxas de natalidade. Vamos falar sobre o que você vê, porque eu sei que você provavelmente descobriu isso o tempo todo, porque eu sei que penso nisso uma boa parte do dia. Posso imaginar que você ainda mais. Vamos falar sobre quais podem ser as soluções. Estamos distantes, vivendo em separação e divisão? Ouço através do trabalho que faço que a humanidade vai conseguir. Nós temos resolvido isso. Do que você está animado? Quais você vê como algumas oportunidades reais para nós retomar a oferta de alimentos, nossa saúde, nossa conexão com a natureza? Ninguém que caminha na floresta deseja estar no escritório sob luzes fluorescentes. Isso nos conecta. Então, quais são as coisas emocionantes que você está olhando agora? Sim, então lançamos a Pegada do Agricultor, que foi uma campanha global para aumentar a conscientização sobre a agricultura regenerativa em 2018, 19
e você ganha atração ao redor do mundo com essas conversas e a narrativa em grande escala que temos permitido aos agricultores contar sua história de volta para outros agricultores, para o público em geral, em vez de eu, como cientista, contar às pessoas os perigos dessas coisas, porque as histórias de recuperação e renascimento de fazendas e nossos sistemas de solo e a densidade de nutrientes de seus alimentos é muito mais alegre e impactante. Finalmente, espero que o estado lamentável de coisas que atualmente alcançamos, e então eu acho que a narrativa positiva é uma forma realmente potente, né? Você forma de transformação. Mas como fizemos isso ao longo dos anos, nossas equipes continuaram a se transformar na realização que as histórias são todas como código e se fazem parte de uma renascença cultural. Não pode ser apenas a história. Você precisa desenvolver uma nova cultura. Para isso, desenvolva essa nova mentalidade que você acabou de mencionar. Eu acho que temos que resolver essa ferida original de que estamos separados da natureza, e isso vai até a nossa linguagem. Você vai ao dicionário de inglês de Oxford. Ele define natureza como tudo no firmamento da terra, os minerais, plantas, os animais, em oposição aos humanos, ou qualquer coisa que os humanos tenham feito. E então, o fato de nos vermos em uma oposição tão radical à natureza na própria definição do conceito. Eu acho que isso realmente elucida a profundidade dessa ferida. E é aqui que devemos começar. E por isso criamos uma série de projetos. Um deles foi chamado de Ringer, nosso estúdio no qual estamos realmente tentando criar um ambiente através dos ensinamentos de Carol Sanford e os sistemas sobre como os executivos, as partes interessadas, finanças e empresas de bens de consumo e a cadeia de abastecimento de alimentos em geral começam a se tornar parte da solução em vez de problema. E eu acho que isso tem sido uma verdadeira alegria para perceber que quanto mais tempo passamos fazendo filmes que condenam alguma empresa ou alguma agência governamental, mais tempo vai levar para chegarmos à solução, como temos que nos sentar como uma comunidade global, reconhecer a profundidade da ferida biologicamente, psicoespiritualmente, economicamente, etc. E apenas admitir que, tudo bem, temos que começar de novo e todos os interessados vão precisar fazer parte deste novo jogo e vamos ter que jogá-lo de uma vez. Porque você não pode mudar apenas uma parte disso, né? Como eu disse, você não pode apenas mudar a caixa de ferramentas que o agricultor está usando no. Gerenciamento do solo. Você tem que mudar os bancos e os sistemas regulatórios que fazem esses empréstimos bancários acontecerem. E continua, e continua, e continua. Então temos que reunir todos os interessados. E, globalmente, temos uma missão chamada Projeto Biome, que está aí para criar o maior movimento social da história muito rapidamente, conectando os interessados. Existem mais de 10 milhões de organizações sem fins lucrativos funcionando globalmente agora, e a grande maioria delas está atuando em espaços de esforços de recuperação social ou ecológica, como você sabe. Tudo está indo mal e essas 10 milhões de organizações estão tentando, Para abordar. principalmente devido a uma desconexão entre sua escala, sua capacidade de contar histórias, sua capacidade de medir o impacto com precisão, sua capacidade de mobilizar dinheiro de forma eficaz para que a escala da mudança possa acontecer, muitos deles sendo muito bem sucedidos em pequenas áreas de ambientes locais, mas isso não está se espalhando para o todo. Portanto, áreas sem fins lucrativos precisam desesperadamente de tecido conectivo. O projeto Biome tem focado na África, o berço da biodiversidade, se estendendo da costa leste da África do Sul ao Egito. Esta região atua como canal de nascimento biológico para a biodiversidade global. Foi a primeira bactéria, os primeiros fungos, os primeiros humanos, sabe, ao longo de 4 bilhões de anos de história, é de onde vem a nova vida e é onde a grande maioria das plantas decorativas que usamos em nossos jardins na América do Norte se originou em algum lugar ao longo desse canal de nascimento. Novas espécies de flores, novas espécies de árvores decíduas, tudo isso, e tem sido realmente fascinante ir direto ao ambiente de nascimento da vida na Terra e colocar em prática algumas dessas maneiras alternativas de pensar. Portanto, o projeto Bioma ele está reunindo todos os interessados em eventos, mas também começando a permitir que eles comecem a criar organicamente um organismo ao invés de organizações. Ao criar um único organismo a partir de milhões de organizações sem fins lucrativos, estaremos ali mesmo no maior movimento social da história neste espaço de advocacia. Ao reunir governos e financiamento governamental, podemos promover um alinhamento que pode transformar radicalmente esses sistemas. Quase da noite para o dia. E o que descobrimos que surgiu nisso
muito cedo nesta jornada é que, se vamos começar de novo, temos que começar nos lugares mais empobrecidos e mais danificados da Terra. Foi o que fizemos no norte da África do Sul. E um dos projetos que surgiu do nosso trabalho com as maiores comunidades de 4 milhões de pessoas que foram deslocadas para um estado de pobreza profunda no campo, sem água corrente, sem processo de esgoto, sem gestão de resíduos. Então eles desertificaram, E envenenaram? sabe, rios e tudo mais, só com o lixo saindo dessas, sabe, áreas de colheita. Iniciamos com o programa 10 Árvores. Tem sido realmente emocionante ver isso explodir nos últimos 10 meses. E o que basicamente reconhecemos foi que, se conseguíssemos treinar mulheres para cultivar apenas 10 árvores perenes, arbustos ou videiras que produzem alimentos em seus quintais e nesses pequenos ambientes de mato profundo, poderíamos ter soberania alimentar nessas comunidades em apenas alguns anos. E essa soberania alimentar duraria pelas próximas 7 gerações. O custo de 10 pequenas mudas de árvores é minúsculo, e o treinamento leva apenas 3 fins de semana para ensinar como fazer seu próprio solo e compostagem, como fazer seu próprio sistemas de irrigação e coisas do tipo. E o que vimos não é apenas uma revolução do conceito de comida, mas a revolução da liderança entre essas mulheres. Isso, comunidade específica, que começamos em 2.000 famílias, em grande parte mulheres solteiras, com filhos, sabe, criando filhos sozinhas, após sair de ambientes de violência doméstica na comunidade maior ou de áreas distantes, e em apenas 10 meses, 10 dessas famílias passaram pelo treinamento do programa 10 Árvores. Antes mesmo de uma única fruta crescer nessas árvores, notamos uma mudança drástica na comunidade. As mulheres começaram a abrir suas próprias empresas, introduzir ideias empreendedoras e interagir com os vizinhos pela primeira vez. A resiliência, o orgulho e a autoconsciência emanaram dessa comunidade, e essas mulheres nos mostraram algo completamente inesperado. O que é que, quando você cria soberania no nível de relação com a natureza e a natureza se torna sua parceira, tudo se corrige, sabe? 40 gerações de trauma profundo nessas linhas familiares, de repente parecem ser apagadas em questão de semanas. E seu nível de confiança, eles parecem pessoas diferentes, cabeça erguida, peito estufado em confiança. Eles estão lá fora com corações abertos, compartilhando informações, compartilhando mudas. Todos entram em seu quintal, eles querem dar uma muda para você, porque eles são como este, sabe? Eu tenho 2 neste lugar, você pode ter uma, e então acho que uma economia de doação está fluindo dos mais deprimidos, os grupos mais socioeconomicamente vulneráveis e ameaçados no planeta, apenas porque eles encontraram sua relação de volta com a natureza, e então isso me dá grande esperança de que estamos em um caminho de tráfego como humanidade. Para que nossa versão antiga de humanos vá para o estado, temos que Devemos sim. lixo genético, temos muito trauma genético acumulado no humano atual para persistir. E então, devemos morrer para essa versão do nosso humano? Devemos criar uma nova versão que começa com uma relação de confiança, sem medo, culpa e vergonha com a natureza. E a partir desse ponto, recomeçaremos. Sim, isso é muito empolgante para mim. Esse é exatamente o tipo de mundo que eu adoraria entrar. Você usa a palavra que é um verdadeiro ponto sensível para mim, e essa é soberania. E o que eu vi ao longo da minha vida são os humanos em geral entregando sua soberania, entregando seu poder, entregando o controle de suas vidas em favor de sistemas que realmente não os servem de uma maneira que apoia a humanidade. Como você vê a montagem de um programa como 10 árvores para áreas como, sabe, subúrbios, Chicago ou São Francisco? Como você vê isso sendo aplicado ao redor do mundo em diferentes ambientes? E você acha que seria tão eficaz? Sim, é uma questão importante. Acho que no ambiente atual a resposta é definitivamente não. Eu não acho que seja realmente possível em muitas situações, porque os ambientes urbanos americanos são quase inteiramente de aluguel. E em uma situação de aluguel, onde a segurança da sua casa é contada em meses, não anos, não há incentivo e nenhum senso de segurança para plantar 10 árvores no seu quintal, porque você não acha que vai morar lá daqui a alguns meses. Seu risco de despejo devido ao seu próximo salário perdido, seja lá o que for, a fragilidade das relações dos americanos com a terra é tão instável que eu acho que vai ser uma jornada muito diferente aqui.
Estamos arrecadando fundos para escritórios familiares, precisando apenas de mais alguns para se unirem ao nosso projeto global. Então, se você está ouvindo e se está envolvido em um escritório familiar com impacto filantrópico, é uma oportunidade muito empolgante para começarmos a escalar nesses ambientes indígenas que ainda estão próximos o suficiente da Terra, onde eles podem nos mostrar um modelo que funciona como uma economia ecológica biorregional. E então trazer isso de volta para o oeste e o norte. E assim, imaginamos a oportunidade de iniciar um programa de cidades irmãs, com o qual eu cresci, sabe? Programas de cidades irmãs, de áreas afluentes dos Estados Unidos, para Ásia, Europa Oriental ou África. E o que precisamos fazer é reverter isso, e então precisamos de um programa de cidades irmãs, onde as pessoas estão nos trazendo de volta à cultura. A ruptura principal não se limita aos aluguéis. A quebra principal é que não conseguimos conceber uma cultura com conexão à natureza. Esqueça a alimentação, esquecemos como é sentir-se vivo. Todos nós estamos tão abalados, tão distraídos, tão disfuncionais no nível social, em grande parte que nem sequer sonhamos sonhos, mas não sonhamos o que uma realidade diferente pareceria. Podemos ansiar por essa realidade, podemos querer desesperadamente um futuro diferente, mas você ouve muitas pessoas falando sobre como esperam que as coisas sejam, esperam que melhore, esperam que o próximo presidente mude as coisas, seja o que for. E a realidade é que nada disso vai mudar. Já provamos isso por décadas. Vai ser curar essas feridas profundas e então renascer uma cultura que se conhece em um contexto de natureza, e então desenvolveremos um sistema de valores diferente e, portanto, uma sociedade diferente que tem um enorme potencial no futuro. E certamente já temos todo o conhecimento para garantir que não haja nenhuma criança com fome aqui nos próximos 30 anos. Agora podemos erradicar a fome mundial através do entendimento do que a soberania alimentar faz no nível individual. É uma jornada muito simples e, no final das contas, não requer muito trabalho. É a coisa interessante. Como mencionei, a oração das 10 árvores necessita apenas de 2 ou 3 fins de semana de treinamento e para qualquer um executar. Não há manutenção necessária após estarem firmemente plantadas e cresçam. Isso inicia a jornada para a segurança alimentar e a saída do estado de fogo e voo como humanidade. Então, o programa de Cidade Irmã que inventamos é que eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto quando vou ao programa das 10 árvores na África do Sul rural, que é uma enorme quantidade de hilaridade, alegria e riso, porque há tanta dança e música. Você literalmente construirá uma pilha de compostagem com um grupo que nunca fez compostagem antes. E assim que a pilha de compostagem é feita, alguém pega o balde, vira de cabeça para baixo, começa um ritmo africano, todos estão cantando e fazendo danças em linha juntos e fazendo a coisa em volta da pilha de compostagem e eles estão rindo. E então eles se sentam, compartilham comida e compartilham histórias. Nós não lembramos o quão bom pode ser estar vivo. Perdemos nossa cultura porque nossa cultura se tornou, você sabe, desvinculada da natureza. Antes disso, esquecemos como criar e como nos expressar criativamente. Então, nossa expressão criativa agora é muito monótona. Você pode ir a um típico festival de música para ver isso. Você sabe, os jovens mais libertados do mundo estão todos vestindo as mesmas roupas de festival, você sabe, e são botas de combate e algum tipo de roupa reveladora e uma faixa dourada no braço, e todas as mulheres agora estão vestidas como uma Deusa. na norma social, mas ninguém nunca pareceu pior do que como nos vemos nesses ambientes de festival. Então, em nossos espaços de liberdade mais extremos, é tão óbvio que perdemos completamente nossa individualidade criativa e não confiamos mais que somos especiais. Esquecemos que somos filhos da natureza e, portanto, temos uma grande falta de confiança e por isso paramos de sonhar. E quando os humanos se desconectam de nossa curiosidade e, portanto, de nossa criatividade, paramos de ser humanos, simplesmente nos tornamos algo lembrado em vez de vivido, e isso é meio que o que está acontecendo. Estamos lembrando, na melhor das hipóteses, uma realidade lembrada, mas, infelizmente, muito pouco tempo para sequer lembrar de algo mais. E estamos simplesmente vivendo uma realidade abstrata de alguém que está sendo imposta a nós. Sim, eu concordo com isso. Sabe, quando olho para o que está acontecendo no planeta agora e como uma civilização, um coletivo que vive em um sistema de realidade, o que vejo é uma enorme lição sobre o que não fazer.
E daqui a 500 mil anos, quando a Terra tiver passado por isso para algo, esperamos, novo, mais saudável, melhor, mais empolgante, mais energizante para o espírito humano, podemos realmente olhar para esse conhecimento como algo que fizemos, e este é o resultado trágico dessas escolhas. E é por isso que fazemos assim agora. É por isso que nos conectamos com a Terra, por isso continuamos pequenos nas comunidades. Essas são as lições que eu acho que esses tempos realmente vão informar as gerações que vêm muito mais adiante na estrada de nós. Então, você sabe, uma das coisas que eu tinha alguém no programa, acabou de fazer uma entrevista e ela estava canalizando um coletivo, e eu perguntei ao coletivo se você gosta de trabalhar com humanos da Terra. Isso é algo que é emocionante para você, e eles disseram absolutamente, no entanto, é manchado pelo que vemos como uma grave falta de esperança na humanidade. E quando isso me atingiu bem no meu espaço do coração, porque há momentos em que, enquanto eu gerencio o dia a dia e sigo aquele caminho do que parece bom e o que parece certo e o que parece emocionante, não posso dizer que sempre tenho muita esperança, porque é difícil para nós vermos esse resultado que é nutridor, que é caloroso, que é amoroso, que é conectivo de onde estamos. Como você se conduz nesses momentos e o que você pode compartilhar enquanto começamos a concluir? O que você vê como atividades úteis, como desafios úteis, como padrões de pensamento úteis que vão nos ajudar a conseguir seguir um caminho que vai nutrir a humanidade em vez de matá-la lentamente? Sim. No fim, o processo é onde pare de fazer, comece a ser. E o que isso é, em grande parte, experiencialmente, é o advento da capacidade de sentir novamente. E assim, nós simplificamos a experiência humana para o pensamento e as emoções, tudo isso é muito, eu diria, energia de baixa vibração. As energias vibratórias altas do corpo humano são ativadas quando você sente alegria ou amor repentinamente. Essas frequências são muito mais altas, logaritmicamente mais altas, do que as frequências do pensamento ou as frequências de ter uma emoção. Então, o sentimento de alegria é muito diferente do que a emoção de felicidade. Ser feliz é cerca de 7 segundos químicos sobre o cérebro, mas estar em um estado de alegria é independente do que está acontecendo no dia, você pode ter muitos estressores acontecendo e tudo mais, mas se você está sentindo essa vibração de alegria através do seu eixo, você está aterrado nisso. Você pode navegar, você pode fazer o surf de ondas grandes de emoções e estressores sempre que mais, porque você está realmente sentindo alegria ao invés de ter uma emoção, e então os sentimentos são ondas portadoras, seja alegria ou estado de paz, amor incondicional, breve. Essas são grandes ondas que podem nos levar através de altos e baixos e tragédias e o resto, enquanto se estamos procurando por aquele próximo efeito químico neural, aquele efeito de droga de uma emoção, ou aquele efeito de droga de, você sabe, né, um pensamento rápido que nos alivia, como, ou talvez essa seja a solução. Eu estava preso nessa mente de solução. Eu tenho que consertar tudo por décadas, como médico, como pai, como marido, como jovem membro da reunião, continua e continua. E eu me esgotei completamente, eu não tinha mais energia para a vida. Não foi até eu perceber que eu não deveria estar fazendo nada, eu estava começando, eu deveria estar experimentando a vida, o que é dizer, sentir como era estar vivo, e foi uma longa jornada. 10 anos de todos os dias, mudando o meu estilo de vida, mudando minhas práticas, mudando meu pensamento, mudando minha linguagem, mudando as maneiras pelas quais eu estava, sabe, fundamentalmente desempoderando minha biologia, minha psique, minhas emoções, tudo mais, e movendo em direção a isso. E então, disso, criamos um programa de 8 semanas chamado Jornada da Saúde Intrínseca, que finalmente foi a formatura de mim mesmo como médico em minha clínica médica inteira. Nós dobramos tudo isso apenas 1 ano e meio atrás na Jornada da Saúde Intrínseca, que é um programa de 8 semanas, que leva você aos 8 passos que eu descobri em meu próprio caminho de desintoxicar minhas feridas originais e começar a curar algo profundo dentro de mim. E então eu fiz, sabe, um pouco de um pessoal promessa.
Iniciei minha clínica em 2010 após 17 anos na academia e desenvolvimento de quimioterapia. Eu não faria mais nada para qualquer um dos meus pacientes que eu não estivesse disposto a fazer comigo mesmo primeiro. E rapidamente excluiu qualquer medicamento. Como eu nunca quis uma droga no meu corpo. Não tomei nenhum remédio, pois sabia exatamente por que não tomaria o que prescrevia para meus pacientes. E então eu só tinha essa certeza, tipo, o que estou fazendo me inclinando? Curador, se eu soubesse que os remédios raros que uso nunca desejaria para mim, seria como uma reversão do paradigma, tornou-se realmente agradável, sabe? Medida para o meu ou métrica, para estou no meu caminho certo ou não. E levou-me anos e anos para descobrir o que ambos os profissionais fariam, se não com uma grande caixa de ferramentas bioquímicas e farmácia. E o resultado foi esse programa de 8 semanas, que começa com o primeiro módulo, que é B, e é o aprendizado de como desintoxicar sua mente e espírito de todas as identidades artificiais, todas as identidades externas que você assumiu, muitas vezes por boas medidas altruístas. Você assumiu realidades externas, perdendo-se. E então, a primeira semana é o processo mais intenso de realmente descobrir o código-fonte para a sua fonte original, a sua identidade original. Assim, a cura inicia quase imediatamente, pois é basicamente uma reconexão com o sinal original, o mapa original com o qual você se uniu no útero de sua mãe. Não há um modelo, não há nada no útero dizendo: ei, você ainda vai ser uma célula renal. Não há nada dentro da célula que encontramos que determina o que a célula se torna. E então este é um modelo que acontece não apenas no nível genético e expressão de uma célula renal, é uma jornada tridimensional onde essa célula agora sabe como viajar através do espaço vazio para o espaço potencial de uma ferida para chegar a um local que algum dia se tornará um rim. Tudo isso é mantido no campo eletromagnético, não na biologia. É dizer, é um evento de física ou geometria biodométrica em vez de biologia. E então é isso que você carrega pelo resto da sua vida, é o modelo original. E então agora você está modulado, você está literalmente vibrando frequências dentro e fora do estado de partícula. A cada milionésimo de segundo, seu corpo está desaparecendo e reaparecendo a cada milionésimo de segundo. Cada célula, cada molécula, cada átomo está voltando ao estado invisível de onda e então voltando ao estado de partícula para se alinhar ao caminho original. Então, por que você está capaz de carregar doenças? É porque começamos a incorporar emoções humanas não curadas nessas vibrações que quebram padrões genéticos de reparo, pois está desvinculando a massa original da expressão biológica. Então, ao caminharmos por aí hoje, vemos múltiplas camadas de divórcio do design original, porque não era apenas a nossa vida que carregamos, mas as 40 gerações antes de nós. Então, é aqui que chegamos a essa morte inevitável de algo, porque temos tanta doença no sistema. Essa é a jornada que podemos agora embarcar juntos. Vamos todos embarcar nessa jornada. Mesmo sem fazer o curso de 8 semanas, você pode se juntar à comunidade de membros. Porque imergir-se novamente na cultura da mudança é tão importante quanto passar pelas etapas individuais em sua própria jornada de saúde pessoal. Ao vibrarmos em frequências mais altas, agimos como diapasões uns aos outros. E os produtos que estamos produzindo no laboratório que você experimentou, esses produtos iônicos, inteligência da natureza, foi projetada como uma marca que entende que a natureza é inerentemente inteligente por sua diversidade. E quando retoma contato com um sistema biodiverso de solo, que é o que esses produtos, Carregam os nutrientes, a inteligência e a rede de comunicação de sistemas de solo antigos que você contata, essa comunicação. todas as células começam a reconhecer o eu, reconhecem o sinal original e a cura pode ser vista em placas de Petri. E a beleza e a resiliência de um ser humano. E então é incrível assistir células intestinais em uma placa de Petri completamente divorciadas do organismo de onde se originaram, sabendo como construir estruturas tridimensionais, sabendo como se reconectar a esse design original. E isso, para mim, é uma lição profunda sobre a profundidade da graça da natureza e a misericórdia que ela compartilha conosco é que somos tão resilientes que iremos nos curar, mesmo se reduzidos a uma placa de Petri. Ainda acessaremos a cura se tivermos um pouco de oportunidade para nos reconectar à natureza dentro de nós e ao nosso redor. Sim, estamos em uma força vital, sendo nosso poder, De fato, sim, animal. pensamentos.
Grato. Eu me sinto realmente grato a todos vocês por se juntarem à conversa e há uma oportunidade para nos envolvermos profundamente juntos. Acabei de terminar uma pequena live no Instagram hoje com o Instituto de Direito Natural, uma das organizações sem fins lucrativos que co-criei recentemente. Aí o Instituto de Direito Natural está focado em como podemos realinhar todos os sistemas humanos, seja nossas próprias atividades domésticas ou governos ou o que for, com a lei real, que é dizer processos biológicos, você sabe, processos da vida. E esta lei estudantil reconhece que precisamos passar da esperança para a manifestação. Não podemos mais votar pelo futuro nem esperar para evitar a extinção. Precisamos criar uma realidade sem nosso extermínio. Para criar essa realidade é necessário o engajamento. Precisamos de comunidade neste nível de base. Então, se deseja ir ao Instituto de Direito Natural e se envolver, temos uma plataforma de comunidade inteira lá. Quer se envolver na pegada do agricultor? Envolva-se com isso. Como uma grande comunidade global, temos uma variedade incrível de aplicativos e atividades, contando histórias em diversos níveis. Durante a jornada da saúde intrínseca, mantemos uma comunidade engajada, com eventos semanais para manter o envolvimento, mesmo que não esteja fazendo o curso. Há várias maneiras de participar e começar a construir conosco o futuro que sabemos ser possível. Sim, Sim, permaneça. Então ainda ocorre. sim, e todas essas informações estarão listadas na caixa de descrição abaixo, desde a resposta ao vivo para todas as organizações. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Grato pela entrevista e participação de todos. Obrigada, Alash. Tchau para todos agora. Espero que tenha curtido o vídeo. A seguir, esta é uma boa. Ou talvez você goste também dessa. Qualquer uma pode ser ideal para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.